Algo de proporções históricas parece estar prestes a acontecer. Fontes internas do alto comando militar norte-americano indicam que Donald Trump pode estar se preparando para lançar uma ofensiva direta contra o regime de Nicolás Maduro, e o mundo inteiro observa em alerta máximo. Não se trata de boato nem de teoria conspiratória. Há movimentações militares reais no Caribe que despertam atenção global. Porta-aviões de propulsão nuclear, bombardeiros estratégicos B-52 e tropas especializadas dos Estados Unidos já estão posicionados de forma estratégica. O silêncio que vem de Washington é calculado, frio e cheio de significado. O tipo de silêncio que antecede uma tempestade política e militar. O que está em jogo vai muito além da Venezuela, envolve o reequilíbrio de forças na América Latina e o enfraquecimento de um aliado importante da esquerda global. Por trás das manchetes, uma operação cuidadosamente planejada já estaria em andamento há meses. Imagens de satélite e relatórios de inteligência mostram bases americanas sendo reforçadas, drones sobrevoando o norte venezuelano e frotas navais se aproximando discretamente da costa. Entre os elementos que mais chamam a atenção está o USS Gerald Ford, o maior e mais moderno porta-aviões do mundo, movido a energia nuclear e carregando caças, drones e armamentos de última geração. A embarcação se encontra a poucos quilômetros do litoral venezuelano, um posicionamento que dificilmente seria apenas simbólico. O histórico militar dos Superior mostra que operações desse porte precederam ataques de grande escala no Oriente Médio e agora o foco mudou. O alvo é um ditador latino-americano acusado de vínculos com o narcotráfico e regimes comunistas. Relatórios vazados de fontes ligadas ao Pentágono reforçam essa hipótese. Segundo os documentos, navios venezuelanos transportando cocaína e armas estariam sendo escoltados por embarcações do próprio governo, o que levou a inteligência americana a classificar o regime de Maduro como um cartel de Estado. Generais, segundo os dados, estariam envolvidos diretamente no esquema, sustentado por alianças com Rússia, Irã e Cuba. 3 pilares que preocupam Washington. Para os estrategistas americanos, não é mais uma questão ideológica, mas de segurança internacional. E quando os Estados Unidos interpretam uma ameaça sob esse prisma, as respostas costumam ser rápidas e implacáveis. Sanções, operações aéreas e mudanças de regime são os instrumentos clássicos de uma política externa que se move com base no poder. O uso de bombardeiros B-52, ícones da Força Aérea Americana, reforça o tom de seriedade. Essas aeronaves lendárias, com capacidade para carregar mais de 30 toneladas de explosivos e até ogivas nucleares, só são mobilizadas em missões de altíssimo impacto histórico, como as guerras do Vietnã, Afeganistão e Iraque. Sua presença sobre o Caribe é um recado direto. O inimigo está marcado. Trump, fiel à sua estratégia de dissuasão psicológica, não confirma nem nega. Mantém o mundo em suspense enquanto move as peças de um tabuleiro global que pode redefinir o destino da América Latina. Enquanto o silêncio oficial continua, fontes ligadas à oposição venezuelana afirmam que o medo tomou conta do alto escalão chavista. Generais próximos a Maduro estariam negociando secretamente rendição e proteção com oficiais americanos, temendo ser atingidos no primeiro ataque. O próprio governo venezuelano vive uma crise interna marcada por deserções, desconfiança e traições dentro das Forças Armadas. A presença do USS Gerald Ford no Caribe não é um simples gesto de intimidação. Essa colossal embarcação, que consome bilhões de dólares anuais em manutenção, só é deslocada quando há propósito estratégico concreto. Ela funciona como uma cidade flutuante de guerra equipada com caças F-35, mísseis de longo alcance e tropas de elite. O recado é claro. Trump não brinca com ameaças. Ele age quando quer deixar uma marca na história. De acordo com analistas internacionais, o objetivo de Trump vai além da queda de um ditador. A meta seria enviar uma mensagem global. Os Estados Unidos voltaram a exercer o papel de potência que impõe respeito, sobretudo diante dos avanços de China, Rússia e Irã. Um ataque à Venezuela serviria também como um aviso a todos os regimes de inspiração socialista ou comunista da América Latina. E esse movimento inevitavelmente ecoa no Brasil. Caso Maduro seja derrubado, o eixo da esquerda latino-americana será duramente pressionado, atingindo nomes como Lula,
Dias-Canel e Gustavo Petro. O temor entre esses governos é que uma vitória de Trump sobre o chavismo provoque o colapso ideológico da esquerda continental. Mas há um obstáculo político nos Estados Unidos. Qualquer declaração formal de guerra precisa ser aprovada pelo Congresso. Para contornar isso, o Departamento de Justiça norte-americano estaria construindo uma base legal alternativa, classificando Maduro e seus generais como líderes de um cartel narcoterrorista internacional. Essa manobra é crucial, pois abre espaço para uma intervenção sem autorização política direta, permitindo que Trump atue sob o argumento de combate ao crime transnacional. Se a estratégia for confirmada, a Venezuela pode se tornar o palco de uma das operações militares mais audaciosas da década, combinando ataque aéreo de precisão, bloqueio naval e infiltração de forças especiais. Segundo fontes próximas à CIA, o plano ideal prevê uma ofensiva cirúrgica, com destruição de bases ligadas ao tráfico e neutralização das principais estruturas militares do regime. A intenção é enfraquecer Maduro ao ponto de provocar um levante interno, forçando seus próprios aliados a traí-lo. Esse tipo de tática já foi usada em outras campanhas americanas. Quando o medo muda de lado, o regime colapsa por dentro. Trump, consciente disso, aposta em pressionar Maduro até que o próprio sistema chavista imploda. E enquanto os aviões cruzam o céu do Caribe e os navios se alinham nas águas próximas à Venezuela, a guerra de narrativas já começou. A batalha agora não é só por território, mas pelo domínio da informação e da opinião pública mundial. Enquanto o mundo observa em silêncio, a disputa entre Trump e Maduro já ultrapassou o campo militar e se transformou em uma guerra de versões. O regime chavista tenta convencer a comunidade internacional de que os Estados Unidos desejam apenas roubar o petróleo venezuelano, enquanto a Casa Branca apresenta uma narrativa oposta, a de uma cruzada pela libertação de um povo oprimido por um regime comunista. Essa batalha de discursos é mais perigosa do que muitos imaginam. Em conflitos modernos, o primeiro disparo raramente é de míssil, é de informação. Cada mensagem, vazamento e imagem divulgada faz parte de uma ofensiva calculada. À medida que os relatos sobre corrupção, narcotráfico e repressão ganham força, a confiança da população venezuelana no regime se esvai e o medo começa a se voltar contra quem antes o impunha. Nesse contexto, duas estratégias principais estão sobre a mesa do Pentágono. A primeira, chamada de pressão interna induzida, aposta em desgastar Maduro por meio de sabotagens e deserções, levando seus próprios generais a derrubá-lo. A segunda, mais direta e arriscada, envolve um ataque relâmpago com drones e mísseis de precisão, capaz de eliminar o ditador em questão de minutos. Mas há um fator que torna qualquer decisão delicada: as alianças internacionais. Rússia e Irã já enviaram conselheiros militares e equipamentos para Caracas, enquanto Cuba mantém uma base de inteligência ativa no país. Uma ofensiva americana poderia desencadear retaliações indiretas, desde sanções econômicas contra Washington até ataques cibernéticos ou sabotagens em territórios aliados. Em outras palavras, um conflito localizado pode rapidamente escalar para uma crise global. O Brasil também entra nesse tabuleiro. Qualquer instabilidade na Venezuela pode gerar impactos diretos em segurança, comércio e fronteiras, especialmente na região norte. Um eventual colapso do regime chavista pode abrir espaço para migrações em massa e disputas políticas regionais. Por isso, cada passo de Trump é calculado com frieza e audácia, equilibrando o poder militar com o impacto diplomático. Analistas apontam que essa operação, caso ocorra, não será apenas uma ação bélica, mas também uma jogada moral e política. Ao apresentar Maduro como líder de um cartel internacional, Trump constrói uma justificativa ética para intervir, o que pode fortalecer sua imagem entre eleitores conservadores e aliados estrangeiros. Entretanto, o risco é real. A derrubada súbita de um regime autoritário pode criar um vácuo de poder perigoso, abrindo espaço para facções criminosas e movimentos extremistas. Ainda assim, para muitos estrategistas, o colapso do chavismo representaria o início do fim da era dos ditadores latino-americanos, um golpe simbólico contra toda a estrutura da esquerda global. E enquanto as tropas americanas permanecem posicionadas,
Trump observa em silêncio, deixando o mundo suspenso entre a expectativa e o medo. O que acontecerá a seguir pode redefinir a história recente do continente. Será que ele apertará o gatilho? O futuro da Venezuela e talvez da própria América Latina está prestes a ser decidido não apenas nos céus do Caribe, mas nas páginas da história. Deixe sua opinião aqui nos comentários e participe do debate. A sua voz é essencial. Se este vídeo te ajudou a entender o que realmente aconteceu nos bastidores dessa decisão, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Radar Brasil. Aqui a gente mostra o outro lado da notícia, com independência, coragem e compromisso com a verdade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.